Como é que estão vocês aí? Firmes? Parabéns aí, o time de marketing deu um show agora com a Hydrogazil, espetacular. Parabéns aí, Fernanda, Vitor e todo o time. Bom, pessoal, a gente vai fazer aqui uma palestra super interativa. Vamos falar, na verdade, um bate-papo. Vamos falar sobre tome decisões com mais agilidade e insights com Tableau. Então, a sessão aqui agora é para os Data Fans. Todo mundo aqui que é Data Fan. Quem é Data Fan aqui pode levantar a mão, deixa eu ver. Uhul! Aê, vamos lá, pessoal. Bom, o que a gente aprendeu nessa jornada de transformação digital? A gente aprendeu 3 coisas super importantes. Número 1, toda jornada de transformação digital é uma jornada de transformação de dados. Isso foi um grande aprendizado da jornada de transformação digital. Número 2, que para a gente inovar, para a gente se diferenciar, para a gente montar realmente uma vantagem competitiva, a gente precisa de insights do nosso negócio, perfeito? É assim que a gente inova. Muito bem. E o terceiro ponto, super importante, que a gente aprendeu, que a agilidade é fundamental nesse momento. Que o go-to-market está pronto, de realmente está na hora de a gente conseguir disparar e fazer acontecer naquele momento, é que é decisivo para o nosso negócio. Então, se a gente juntar essas 3 coisas, transformação de dados, insights e prontidão, ou seja, agilidade e go-to-market, a gente tem algo muito poderoso. Vocês concordam? Faz sentido? Então, por isso que eu tenho a grande honra aqui de apresentar e abrir para vocês uma novidade, uma inovação que a Tableau traz aqui para o Salesforce Live, que são os Tableau Accelerators. Então, a gente vai mostrar para vocês o que são os Accelerators, que nada mais, nada menos do que são um compilado do que imagina vocês. Alguém é de varejo por aqui? Para levantar a mão aqui. Quem é de varejo? Legal. Manufatura. Quem é de manufatura? Muito bem. De healthcare. Educação. Logística. Energia. Enfim, qualquer que seja o teu segmento, imagina se a gente trouxesse para vocês uma biblioteca de dashboards, de análises das principais empresas do mundo afora, prontas para vocês colocarem nos seus mais diversos departamentos. Recursos humanos, logística, procurement, vendas, quais outros? Produção, qualidade, legal. Está pronto, pessoal. Está pronto. Tableau Accelerator está pronta para vocês. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Então, vou montar aqui um modelo aqui, rapidinho, com o meu amigo Roloff. A gente vai ver como é que isso funciona na prática. Espera aí que está tocando o Slack aqui, só um minutinho. Um minuto. Putz, acabaram de receber aqui o Slack e falando o seguinte, amanhã eu tenho uma reunião com o board e preciso fazer uma explicação desse gráfico que vocês estão vendo aqui. Meu lucro está caindo, a lucratividade do meu negócio está caindo. E eu preciso ir amanhã defender no board da empresa que ação eu vou fazer para resolver e reverter essa questão da lucratividade. Roloff, me ajuda aí, como é que eu vou fazer isso? Ligou aqui? Vamos lá, Jaime. Você me achou aqui escondidinho. Boa tarde, pessoal. Deixa eu tentar te ajudar. Então, lucratividade. Tá aqui, deixa eu ver. Ah, foi essa daqui, né, Jaime? Lucratividade. Vamos ver um pouquinho. Realmente, se a gente olhar, ele sempre tem uma queda muito importante aqui. Deixa eu ver de onde vem essa informação. De onde vem... Está aqui. Vamos olhar um pouquinho mais em detalhe, Jaime, para a gente entender o que está acontecendo. Tem algumas coisas curiosas. Se a gente olhar no acumulado em si, até a gente tem uma tendência boa aqui. Mas realmente, e principalmente nos primeiros trimestres, está muito ruim, né? Em todos os primeiros trimestres a gente tem uma lucratividade muito baixa. Eu vou ter que explicar isso no detalhe, Roloff, me ajuda com os dados aí, pergunta para eles como é que a gente vai resolver essa questão desse último trimestre, está muito ruim. Eita, deixa eu tentar te ajudar aqui. Tableau, me ajuda aqui. Deixa eu ver... tive uma ideia. Tableau, explica para mim esses dados aqui, então.
Vou usar aqui a minha ideia. Vamos ver o que ele traz para a gente? É isso mesmo, Jaime. A gente teve um problema sério de lucratividade. Vamos expandir o porquê isso aqui, que eu também não sei. Mas vamos ver o que ele traz para a gente. Eu já achei um problema aqui, Jaime. Teve uma negociação com uma lucratividade muito baixa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Uma lucratividade muito baixa. Então você quer dizer que os próprios dados estão respondendo para a gente, contando uma história do que aconteceu e por isso que a lucratividade está tão baixa, é isso? Exatamente. Nem sempre a gente sabe a resposta, né? Por que a ferramenta não pode ajudar a gente, a plataforma não pode ajudar a gente a trazer novos insights, a responder novas perguntas, e é isso que o Tableau está fazendo. Ele está interpretando os dados e trazendo para a gente informações que eu também não sabia, que muitas vezes não estão na nossa análise. E é isso que a gente quer mostrar aqui. Vamos olhar um pouquinho mais em detalhe aqui, para ver se a gente acha o motivo disso aqui. Deixa eu só recarregar, que aconteceu na outra também. Vou carregar de novo aqui, que acho que agora vai. Que eu quero saber mais informações. A gente precisa saber exatamente o porquê mais em detalhes. A gente já viu que tem um problema aqui, né? A gente teve um deal, um pedido que não funcionou adequadamente. Vamos ver o que ele traz mais para a gente aqui. Ah, ele traz algumas informações interessantes, ó, Jaime. Acho que a gente começou a descobrir o nosso problema. A gente tem uma informação aqui de um desses pedidos, que é um valor muito extremo, só que tem um problema. 70% de desconto? Jaime, eu acho que a gente está chegando lá. Só que se a gente olhar aqui, isso aqui não é um só não, viu? Tem bastante coisa. Vamos ver o que o Tableau me ajuda? Tableau, expande isso aqui para mim. Realmente esse é o pior de todos, mas vamos ver o segundo aqui. E olha que interessante, mais um. 40%, Jaime. Qual que é o outro? Mais um de 70%, Jaime. Isso. Ou seja, os dados estão contando para a gente uma história. E se a gente Exatamente. quisesse olhar para frente, Roloff, e começar a fazer uma previsão do que vai acontecer se a gente mexer nessa questão dos descontos? Vamos olhar aqui, a gente já descobriu que isso não é bom. Vamos olhar uma tendência do que está acontecendo aqui. A gente viu lá, eu percebi que são dois, né? Materiais de escritório e a parte de imóveis, né? Isso aqui eu não preciso. Vamos dar uma olhada aqui. Se a gente olhar o total, a gente viu que estava bom, né? Mas vamos ver o que estava ruim e como isso pode piorar ao longo do tempo numa tendência simples até para a gente. Deixa eu pegar aqui. Jaime, eu acho que eu achei o que você precisa. Além de a tendência estar em queda, ou seja, vai piorar, ela praticamente nunca foi boa. Para esse tipo de produto, pelo que a gente viu aqui, não faz o menor sentido a gente ter essa política de desconto. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou te mandar essa informação, isso aqui te responde, né? Eu vou mandar isso aqui para o seu Slack. E aí você vai receber essa informação aqui. E eu acho que você já tem o insumo que você precisa para a sua reunião. Fantástico. Roloff, obrigado. Assim amanhã a gente pode discutir na reunião, com base nos dados, quais são as principais ações para reverter essa questão da lucratividade e ter sucesso novamente nos negócios. Legal, Jaime. Obrigado. Muito legal, pessoal. Esse é o poder dos accelerators. Isso está pronto, isso está ready to go. Vocês podem colocar hoje mesmo na empresa de vocês. São 150 dashboards prontos nas mais diversas indústrias, para os mais diversos perfis que estão disponíveis para vocês. E agora, seguindo aqui na nossa apresentação, queria trazer para o palco um case de um cliente super importante para a gente, um cliente nacional que faz tremendo sucesso, que cresce as taxas incríveis. PicPay! Valéria, Renato, bem-vindos! Tudo bem, Valéria? Bem, tá funcionando? E aí, Renatão? Opa, Tudo boa tarde, jóia? tudo bom, gente? Muito legal. Conta um pouquinho pra gente, como é que está o momento do PicPay, qual é a jornada do PicPay até agora? O PicPay tem crescido bastante, não sei se vocês têm o aplicativo do PicPay, se tiver eu sugiro que já baixem agora. Quem não tem o aplicativo do PicPay ainda, não é possível. O PicPay já está presente praticamente para 65 milhões de brasileiros hoje em dia, então tem crescido bastante, né, exponencialmente hoje em dia. E agora só me apresentando antes de tudo, né? Eu sou a Valéria, sou Head de Data do PicPay. Eu cuido de Analytics Engineer, Data Science e Data Analytics. Eu sou Renato Moreira,
eu sou gerente de dados, sou responsável pelas plataformas de analytics do PicPay. Então, contando um pouco do que é o PicPay, para quem não tem, baixa agora já, mas enfim, o PicPay ele nasceu em 2012 com a ideia de tentar mudar a forma com que a gente usa o dinheiro no nosso dia a dia. Então, a ideia é, para que a gente precisa andar com carteira, um monte de cartão, dinheiro físico, isso é coisa do passado. A ideia é, será que não seria muito mais legal se a gente só pudesse andar com o nosso celular e pagar todas as nossas contas do dia a dia com o nosso celular? E aí surgiu o PicPay. Então, a ideia seria possibilitar pagamento por meio de QR Code com o uso do celular. Então, o PicPay nasceu para transformar o dia das pessoas e a forma com que a gente paga as coisas no nosso dia a dia, né? Então, hoje, assim, o PicPay ele já é o maior app de pagamentos do Brasil e uma empresa de tecnologia que já nasceu com dados, né, muito enraizado, então, com esse mindset digital desde o começo. Então, falando um pouco do nascimento do PicPay, o PicPay nasceu como uma digital wallet, onde as pessoas colocam dinheiro na carteira, cadastram vários cartões, mais, enfim, e conseguem fazer todas as suas transações a partir do app do PicPay. E aí, a gente começou também a fazer o que a gente chama de P2P, que é peer-to-peer, pagamento entre pessoas. Então, se vocês têm Pix hoje, se vocês fazem Pix, foi porque o PicPay foi pioneiro e começou esse pagamento via P2P. Tanto que o Banco Central, para quem não sabe, foi lá no PicPay entender como que a gente criou toda essa plataforma e toda essa tecnologia de pagamento para usar isso na criação do Pix. Então, isso é muito legal ver como é que uma empresa que começou lá pequenininho, em 2012, em Vitória, e hoje a gente tem o Pix muito por conta dessa tecnologia. E aí a gente não parou por aí, né? A gente quer ser aceito em todos os lugares e a gente foi caminhando para o mundo de PJ. Então, cadastrando cada vez mais estabelecimentos comerciais para que todo mundo começasse a entender o que é pagamento via QR Code, também aceitar o PicPay nas maquininhas, né? Cielo, Rede, GetNet. E aí a gente foi ampliando o nosso portfólio. Hoje, só para vocês terem uma ideia, mais de 75% dos habitantes lá do Espírito Santo usam o PicPay pelo menos uma vez por mês para fazer alguma transação. A gente foi crescendo também para o mundo de Financial Marketplace, então possibilitando também realizar pagamento de boleto, crédito pessoal, PicPay Card, né, o nosso cartão de crédito. Então, a gente foi ganhando amplitude nesse sentido de se tornar um super aplicativo, né? Muito parecido com o que na China tem o WeChat, que é um aplicativo que dá para fazer tudo lá dentro, a pessoa não precisa baixar outros aplicativos. Então, ela paga todas as contas e consegue, inclusive, comprar produtos e serviços, né? Então, nessa linha, em 2017, nasceu o PicPay Store, que foi o e-commerce dentro do PicPay, onde os usuários conseguem comprar bilhete único, recarga de celular, vários outros serviços, muito importante também para quem é desbancarizado. Então, o PicPay acaba sendo muito inclusivo. Porque imagina uma pessoa que não tem acesso a um cartão de crédito, mas ela consegue fazer uma conta digital no PicPay, colocar um saldo na carteira e conseguir comprar um voucher para Uber, para iFood, um serviço que ela gostaria de consumir e não conseguiria se não fosse pelo PicPay. Então, super legal esse mundo do e-commerce, que o PicPay também foi aumentando. Com todos esses usuários, a gente foi indo para o mundo de ads, né? Muitas empresas já procuram o PicPay para fazer campanha lá dentro, levar promoções, sellers e tudo mais. Então, um pouco do que o PicPay é hoje, também incorporando a parte de social, que é um mini WhatsApp dentro do app. Então, além de super inovador, isso é uma tecnologia disruptiva, também é uma tecnologia inclusiva, é isso? Exatamente, essa é a ideia. Muito bacana. E essa é a pergunta, ou seja, como é que isso se materializa no mundo de dados? Ou seja, como é que vocês usam os dados para fazer toda essa inteligência a favor do negócio do PicPay? Legal. Então, imagina que o PicPay ele já nasceu muito com esse mindset de ter dados e conhecer o usuário e ajudar as pessoas nos pagamentos do dia a dia. Os fundadores do PicPay, lá no comecinho, eles já queriam entender o comportamento dos usuários e eles iam nos estabelecimentos ver quem estava pagando com QR Code e perguntar para as pessoas. Sentimento de dono, né? Ir lá e perguntar. Isso era a forma com que eles coletavam dados no começo. Com a empresa crescendo, hoje a gente tem
muitos milhões de dados, muitos milhões de usuários, então a gente precisa se organizar com dados cada vez mais. Falando um pouco de números, né, pensa agora quantos dados a gente já tem. A gente está falando de mais de 60 milhões de usuários, 6,8, quase 7 milhões em transações que a gente transaciona mensalmente no PicPay, mais de 5 milhões de estabelecimentos e 3.600 pessoas trabalhando no PicPay, nos escritórios de São Paulo, Espírito Santo e muita gente também trabalhando remotamente. O que é todos esses números? Tudo isso é dado. Tudo isso é dado que a gente vai usar para analisar e para girar o negócio, para entender o comportamento do usuário, para ofertar o que cada usuário quer. Agora que a gente também não trabalha só com meios de pagamento, também tem o e-commerce, tem muitos outros produtos de serviços financeiros, a gente precisa entender o que cabe a cada um dos usuários para conseguir recomendar de forma assertiva e individualizada para cada um. Então, os dados são muito importantes para o PicPay. Cada pedaço da nossa aplicação, hoje, ele é monitorado e estudado com dados. Falando de dados, né, Big Data real oficial. A gente está falando de mais de 6 bi de eventos por dia. Então, cada pessoa que está lá no aplicativo aberto, clicando num botão, fazendo uma jornada, a gente está monitorando, coletando esses dados, estudando para gerar insight, para melhorar nosso aplicativo, para melhorar a jornada e satisfazer melhor os diversos perfis de usuários que a gente tem hoje. A gente está falando de cerca de 220 terabytes no nosso Data Lake. Gente, isso é dado pra caramba. Mais de 1 bi de requests no Gateway, mais de 20 clusters no EQS, mais de 6K de deploys em produção. Então, imagina que a gente também está melhorando o aplicativo, então criando novos códigos, subindo para a produção no aplicativo todo dia, quase. Enfim, são muitos dados, gente. Não, praticamente o PicPay, a matéria-prima do PicPay são dados, né? São basicamente dados. é isso, né? Exatamente. Então, acho que os volumes aqui que a gente está vendo realmente são de empresas grandes, de grande porte. Até estava brincando aqui com o Renato. A gente pergunta para o PicPay quantos clientes vocês têm, a cada minuto é uma nova realidade, né? Ou seja, agora estamos em 60 milhões, é isso, Renato? Depois a gente tem que ver até o final do dia, depois desse público aqui, se ainda a gente vai crescer um pouco mais. A gente está falando de sair de 10 terabytes para 220 no final do ano passado. Então, agora imagina, agora que a gente já está em junho, final de junho, né? Crescemos pra caramba. Beleza. E quais são os desafios? Quais são os dados? desafios? E aí acho que a pergunta vai talvez em duas linhas, né? Quais são os desafios? Porque eu acho que assim, num volume tão grande de dados, num crescimento tão forte diário, num volume absolutamente abissal de transações, como é que vocês, primeiro, conseguem separar o que é importante, o que é relevante? E, segundo, como é que vocês conseguem abastecer as áreas de negócios que falam assim, bom, dados não faltam, definitivamente, mas como é que eu faço a diferença no meu negócio, no meu dia a dia e para que áreas? Vocês puderem até trazer algum exemplo, que óbvio que possa ser compartilhado aqui. Como é que as áreas se beneficiam e como é que a gente aqui na nossa jornada juntos tem ajudado vocês nessa jornada? Legal. Então, conforme os negócios foram crescendo, novas unidades de negócio foram crescendo, muito mais dados, muito mais produtos foram aumentando ao longo do tempo, né? Com isso, ficou cada vez mais desafiador a gente conseguir decidir mais rápido, atualizar todos os nossos acompanhamentos com mais agilidade e tomar nossas decisões realmente embasadas em dados. Então, a gente tinha grandes dores e desafios, né? Como atualizar as coisas mais rápido para os grandes stakeholders, VPs, CEO, terem tudo isso na tela do celular, na tela do computador, olhar e já tomar alguma decisão. Como realmente impactar o P&L com os insights através de dados, como reduzir custo a partir de identificação de oportunidades de negócio e de perfis de usuários que a gente poderia atingir com maior eficiência e como também ter uma governança nesse ambiente. Acho que são pontos bem importantes que ficou cada vez mais relevante e mais desafiador conforme o número de dados foi aumentando no PicPay. Então, falando nos desafios, né, a gente estava com uma unidade de negócio, a gente foi aumentando para várias unidades, trabalhando de forma descentralizada. Então, é quase que um mini PicPay dentro do PicPay, vários mini PicPays tomando decisões de forma independente. Com isso, são múltiplas fontes de dados sendo criadas a todo momento. Todos esses dados eles precisam ser monitorados para a gente entender se a gente está tendo queda no aplicativo,
se não está, se os usuários estão aumentando. Então, a gente precisa monitorar constantemente para garantir confiança, qualidade dos dados, né, que estão sendo disponibilizados nos nossos dashboards, nos nossos acompanhamentos de indicadores e KPIs, para conseguir tomar decisão rápida. O negócio hoje, gente, é muito rápido, então a gente tem que estar a todo momento atualizado. E, nesse sentido, também, é importante garantir as boas práticas, né? Porque quando a gente tem muitos dados e também muita gente lidando com dados, porque eu estou falando de 3.600 funcionários, praticamente uma empresa que já nasceu digital, todo mundo quer usar dados, quer trabalhar com isso e gerar insight. Então, cada vez mais é importante garantir boas práticas de métricas, de indicadores e ter fontes únicas da verdade, para que uma área esteja olhando um número, um indicador, que esteja com a mesma forma de cálculo da outra, porque senão vai dar problema, tenho certeza que dá. E uma outra dor que a gente tinha muito grande é como sincronizar a atualização dos nossos dados, do nosso Data Lake, com as ferramentas de acompanhamento. Como a gente minimizar retrabalhos e trabalhos manuais. Acho que esses eram grandes desafios do PicPay, e o que a gente vai trazer hoje é o que a gente tem feito para melhorar um pouco e dar mais agilidade. Então, em todo o ciclo de ingestão até a disponibilização dos dados para a tomada de decisão. Não, fantástico, já não são poucos os desafios. E um pouquinho da governança, como é que vocês estão estruturados para resolver isso? Porque isso deve ser um desafio diário também, né? Como é que você prioriza as áreas, porque deve vir uma série de demandas. Podem contar um pouquinho para a gente? Exatamente. Então, eu vou mostrar um pouco como que estava estruturado o nosso ambiente até a disponibilização dos principais dashboards da companhia. O que a gente foi fazendo ao longo do tempo para tentar dar essa agilidade. Então, imagina que são vários negócios e vários dados vindo de API, vindo real-time, vindo de dados estruturados, não estruturados, de mídia, de logs do aplicativo, de microserviços. Era coisa pra caramba que ia para o nosso Data Lake. Dentro do Data Lake, a gente passa por algumas camadas, né? O dado vem de produção para uma camada raw. Tem uma fase de tratamento, que é a parte cleaned, né, que visa já fazer um pouco de preparação desses dados, tirar os dados que são de criptografados, né, para dados sensíveis. Então, a gente precisa fazer esse tratamento de criptografia para transformar esses dados numa camada que a gente chama de curated, que já é um pouco mais trabalhada, organizada, com métricas criadas, até algumas regras de negócio, mas são tabelas muito grandes ainda. Tudo isso ia ser abastecido no Tableau para a geração de acompanhamentos das principais métricas da companhia. Mas o que acontecia? O dado chegava ainda muito grande, não era nada consolidado. Isso exigia com que os analistas de dados faziam data prep dentro do Tableau diretamente. Então, imagina um monte de analista fazendo um monte de query e fazendo processamento, assim, demorava muito, era super pesado. A questão de agendamento também era um grande problema, porque às vezes o analista de dados punha um agendamento diretamente dentro do Tableau para atualizar um dashboard, mas quando a gente ia ver, o dado do Data Lake ainda não tinha processado, não tinha atualizado. Então, imagina só o CEO ou um VP de uma dessas unidades de negócio vendo que o dado estava D-2, não D-1, na hora que ele chegava de manhã na empresa. Isso era um caos. Então, foi muito a partir dessa problemática e dessa necessidade de organizar que a gente resolveu mudar um pouquinho o nosso processo. Aí eu vou mostrar um pouco o que a gente fez, né? A principal mudança que a gente fez foi usar o próprio Databricks e o Airflow para criar uma nova camada de data prep dentro do Databricks. Então, a gente não precisa ficar fazendo esse data prep no Tableau. Muito mais eficiente se a gente usar uma ferramenta robusta que a gente tem para isso, e depois a gente vai usar o Tableau muito mais para a parte que ele é muito bom, que é a parte de visualização de dados. Então, toda a orquestração passa a ser feita dentro do Databricks junto com o Airflow. E aí, nesse sentido, a gente consegue criar data marts, criar regras de negócio e, além disso, conseguir uma governança de dados. Porque quando esse dado está dentro de um pipeline já estruturado no Data Lake, a gente já garante que o dado passa pelo selo de governança de dados, garantindo qualidade de dados, garantindo que as métricas que cada uma das unidades de negócio estão fazendo tem o mesmo conceito, tem a mesma forma de cálculo. Se eles estão usando a mesma nomenclatura, eles têm o mesmo conceito, com certeza. Então, isso ajuda bastante
a gente garantir que tem fonte da verdade, que a gente fala bastante, já ouvi em diversos momentos, né, que é muito importante a gente ter certeza que está todo mundo falando a mesma língua. No caso de dados, é garantir que a gente tem governança e está falando de dados com credibilidade e nossa fonte de verdade. Então, assim, a gente conseguiu ter toda essa orquestração feita dentro do Airflow, com o Databricks, e garantir que os nossos dashboards atualizassem com muito mais agilidade e rapidez. Eu acho que isso mudou bastante, até como os stakeholders avaliam nossos produtos de dados, né? Tem muito mais credibilidade com tudo isso. E também evita muito retrabalho. E as áreas de negócio estão satisfeitas dessa forma? Melhorou bastante, porque antes elas reclamavam porque o dado não atualizava na hora que ela queria, achava que estava atualizado e não estava, então todo esse processo, acho que fez com que a gente ganhasse muito mais agilidade e credibilidade também. Todo mundo confia nos dados, todo mundo sabe que tem um carimbo de governança e a rapidez com que todo esse fluxo, essa esteira de produção de dados é muito melhor e mais eficiente. E hoje, se você pudesse listar para a gente as principais áreas de negócio que consomem essa arquitetura, quais seriam dentro do PicPay? São todas. Todas. Está implementado em 100%. Exatamente. E hoje, a tomada de decisão das principais diretrizes de negócio do PicPay são baseadas em cima de informações e visualizadas em cima dessa estrutura, é isso? Exatamente. Todas as métricas, quantidade de usuário, faturamento, TPV, todo o nosso funil de conversão também, a gente consegue ter tudo muito mais atualizado, prático, né? Churn, enfim, todos os KPIs, não vou ficar aqui 2 horas falando, mas todos os KPIs de todas as unidades de negócio já estão todas nesse processo automatizado. Não, sensacional. E depois dessa jornada, né, e como a gente pôde observar, e como eu disse no início, né, ou seja, toda jornada de transformação digital é uma jornada de transformação de dados. E aí, falando um pouquinho do futuro, né, o que tem pela frente aí, o que vocês visualizam pela frente no PicPay, qual é a história que agora, a partir desse momento já de maior maturidade, o que vocês imaginam aí para frente? Acho que esse processo ele já melhorou bastante, então tudo que a gente queria era reduzir custo e ganhar eficiência, né? Então a gente entende que a gente tem que ter tudo mais plataformizado possível, então ter um pipeline de dados estruturados em todas as camadas, inclusive uma camada analítica, possibilitando data marts, já com métricas calculadas, indicadores, regras de negócio aplicadas, com um selo de governança. Isso evita retrabalho de pessoas fazendo a mesma coisa, as mesmas queries ao mesmo tempo. Então, acho que isso é um ponto importante que a gente tem que seguir melhorando a cada vez mais. Então, criando essa mentalidade de que o dado nasce na criação de um produto, mas ele tem toda uma esteira de governança, e isso a gente tem que cultivar cada vez mais essa cultura e manter tudo de bom que a gente já conseguiu, né? Então, essa parte de governança é muito importante, não pode morrer jamais, acho que tudo tem que estar documentado. Isso garante a eficiência financeira e o crescimento contínuo da empresa. Com tudo isso estruturado, acho que a gente fica muito mais próximo de fazer realmente advanced analytics, fazer deep dive no que tem que fazer, porque tudo que é basal, que tem que ser atualizado para acompanhamento, já está automatizado. E caminhando para a esteira, em advanced analytics, em análises preditivas e artificial intelligence, né? Usar a inteligência artificial para melhorar nosso produto e fazer um modelo que retroalimenta o aplicativo, gera mais dados, que a gente vai precisar monitorar os dados, né, com uma ferramenta de monitoramento, né, de visualização, e com isso acho que vira um ciclo virtuoso de dados sendo usados para a empresa, para melhorar o produto, para melhorar o negócio e movimentar o P&L da empresa, que eu acho que é o que a gente tem feito, mas é um ciclo de melhoria contínua. Não, fantástico. E você podia dar um exemplo para a gente de um produto do PicPay, desses todos que vocês colocaram, que vocês lançaram, que nasceu a partir de um insight, falando, puxa, tivemos essa sacada que através de uma análise específica e criamos esse produto. Você vem ao mente algum de vocês? Eu não sei se é bem um produto, mas eu vejo muito a questão de recomendar produtos para as pessoas. Então, um perfil de pessoa que carrega bilhete único, normalmente ele usa outros produtos do PicPay, por exemplo, a parte de recarga de celular, e compra em algumas lojas específicas.
Então, a gente consegue recomendar esse tipo de produto. Ou uma pessoa que está pagando bastante boleto, a gente consegue recomendar um cartão de crédito, um produto financeiro. Então, a gente consegue tomar insight muito através desse acompanhamento da jornada do usuário. E conseguir monitorar isso, acho que é a chave para que a gente descubra essas coisas e muitas outras que estão por vir. Então, acho que esse caminho de fazer discovery, ele é diário, ele é o tempo todo e acaba girando todo o negócio do PicPay. Não, fantástico. E para a gente fechar aqui, Valéria e Renato aqui, quais seriam aqui as 3 dicas que vocês têm para dar para o pessoal que está no meio dessa jornada, que ainda não está tão maduro? Quais seriam as 3 dicas de ouro para a gente dividir aqui com eles? Eu acho que esse papel da governança de dados é muito importante. Então, quando a gente está falando de dados, de muita gente trabalhando com dados, garantir que tenha uma equipe, alguma pessoa olhando para isso e garantindo as fontes da verdade, isso é muito importante. Essa questão da plataformização, tudo que dá para ser automatizado e virar uma esteira, um produto de dados, isso ajuda muito nos próximos passos para que a gente gaste menos tempo com retrabalhos, criando a mesma coisa, mas já atualizando e usando os dados para coisas mais inteligentes, como Advanced Analytics e inteligência artificial. Acho que essas são algumas das dicas que eu daria. Não sei, Renato, se você falaria alguma coisa. Também tem a questão da automação, também é muito importante ter esse foco, né, de ser um trabalho inteligente, que consiga ter início ao fim, né, ter toda uma automação, não ter trabalho manual. Isso ajuda os times a fazerem trabalhos mais relevantes durante o seu dia, né? Então, um foco em automação também é importante. Não, fantástico, pessoal. Super obrigado, então, pela super depoimento. Queria aqui agradecer também a presença de todos aqui mais uma vez. E esse é o que fica para a gente. Então, as 3 dicas de ouro de vocês. E, de novo, se ficar daqui uma palavra que a gente falou hoje, toda a jornada de transformação digital é uma jornada de transformação de dados. As inovações vêm através de insights. E estar pronto para o mercado é estar, o quê? Fazer o go-to-market rápido. Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Ótimo evento a todos.